Sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer a minha análise com spoilers do quinto episódio da terceira temporada de Invencível. Mais um episódio incrível desta terceira temporada de Invencível, malta. Foi um episódio muito bom, eu gostei. Foi um episódio mais calmo, obviamente tivemos a ação, que não podia faltar, mas foi um episódio mais calmo, que serviu para trabalhar as relações entre os personagens, serviu para desenvolver os personagens, isso aí foi bem interessante de ver. No início do episódio nós podemos ver a tentativa de fuga do Multiple, que foi bem interessante. Basicamente ele fez várias cópias dele, não restando mais espaço dentro da cela para fazer pressão na porta da cela dele para arrombar, rebentando assim a porta para ele conseguir escapar. Foi muito doida essa cena, eu gostei bastante, foi uma cena que não tem nos quadrinhos, uma cena original da série. Muito doida, muito sangrenta, como o Invencível já nos habituou. E eu gostei, malta. Foi uma ideia bem interessante fazer isso para ele conseguir escapar da cela. E depois ele tentar a sua fuga, não é? Mas é impedido. Mas eu gostei bastante da ideia de ele tentar fugir dessa maneira. Depois disso nós podemos ver uma conversa muito interessante entre a Duplicate e o Multiple, onde nós vemos que a Duplicate estava a tentar arranjar uma saída para o Multiple, tentando que o Sisu desse uma segunda chance para ele compensar os seus crimes, como deu ao Asa Negra. Isso aí é bem interessante, porque nós aqui vemos que o Multiple nem quer saber dessa segunda chance, não quer saber disso, porque ele quer sair dali de qualquer maneira e voltar a trabalhar para a Ordem. Além disso, ao longo da conversa, nós também podemos ver alguns flashbacks que contam a história de origem deles os dois. E aqui nós podemos ver que o Multiple tem um ressentimento sobre o pai tê-los abandonado. Não foi bem abandono, ele ficou doido por causa dos poderes deles e eles foram entregues ao governo para serem treinados como armas. E vemos que é por causa disso que o Multiple tem muito ressentimento sobre o pai dele e sobre o governo, não é? E basicamente ele fartou-se daquela situação e fugiu da instalação do governo, não é? E deixou a irmã para trás, porque a irmã não quis ir. Basicamente ele depois acabou por vender os seus serviços para o crime. Juntou-se à Ordem. Isso aí é bem interessante vermos isto, porque ambos seguiram caminhos diferentes. A Duplicate acabou por virar uma heroína e o Multiple acabou por virar um criminoso. No episódio nós também podemos ver o desenvolvimento da relação entre o Mark e a Eve. Vemos que eles estavam a pensar em morar juntos, depois eles perceberam que estavam a ir depressa demais. Também vemos que o Mark percebeu que a mãe e o irmão ainda precisam dele, não é, com tudo o que está a acontecer na vida deles. Já que eu falei do Oliver, vou aproveitar para falar da cena em que nós podemos ver que o Oliver está a aprender a lidar com as situações. E isso aí foi bem interessante. Nós vimos que o Oliver conseguiu arranjar amigos da idade dele, não é? Ou da idade que ele aparenta ter, não é? E vimos que uns valentões tentaram se meter com ele por causa da aparência dele, mas ele soube lidar com a situação. E até vemos que o Mark até pensava que ele iria partir para a porrada, mas ele soube se controlar e soube como lidar com os valentões sem pôr ninguém em perigo. Isso aí foi bem interessante ver que o Oliver está a aprender as lições que o Mark e a Debbie estão a ensinar, e isso aí é bem interessante ver o desenvolvimento do Oliver. Eu gostei de ver. Além disso, no episódio nós também temos mais uma cena que desenvolve o relacionamento do Rex e da Ray, o Rex Explosão e a Encolhedora, e nós vemos que eles continuam-se a aproximar e provavelmente mais tarde ou mais cedo eles vão virar um casal. Ou talvez isto seja para quando uma cena específica que vai acontecer ainda nesta temporada, se eles não alterarem, não é, o que aconteceu nos quadrinhos, ter mais peso. E também serviu para desenvolver mais o Rex e para mostrar que ele amadureceu com o tempo. E isso foi bem interessante ver isso ao longo das temporadas, porque o Rex já não é o mesmo personagem que era na primeira temporada. Ele foi sendo desenvolvido e amadurecendo com o tempo. E este relacionamento dele com a Ray, a Encolhedora, ajudou ainda mais nisso. Agora falando em relação ao núcleo dos criminosos no episódio, basicamente nós vemos que o Sr. Liu continua a exigir que o Titã liberte o Multiple. O Titã tenta fazer isso, mas sem sucesso, fazendo com que o Sr. Liu ameace o Titã e a sua família. E nisso vemos que o Titã vê-se obrigado a criar um plano para se livrar do Sr. Liu. E vemos que ele manipula todos à sua volta para conseguir isso.
E eu gostei bastante disso, porque ele mostrou que era mais esperto do que eles pensavam e conseguiu manipular todos ali para realizar o seu plano. Basicamente, nós vemos que o Invencível não o quis ajudar, mas ela criou uma situação que fez com que o Invencível fosse obrigado a agir, e isso fez com que isso criasse uma distração para o Sr. Liu, enquanto ele usou o isótopo para se livrar do guarda-costas do Sr. Liu e depois usou o face mecânica para ele atirar no corpo do Sr. Liu, para se conseguir livrar do Sr. Liu. Isso aí foi bem interessante. Pelo menos por enquanto ele conseguiu se livrar do Sr. Liu, mas o Sr. Liu vai voltar mais tarde ou mais cedo, não é? Nós vimos no final do episódio e também eu já sabia disso porque nos quadrinhos o Sr. Liu continua a aparecer mais para a frente na história e ele é importante até em algumas fases. Eu gostei bastante deste plano do Titã, foi um bom plano e aqui vimos que ele mostrou que não foi sorte ele ter conseguido derrotar o Face Mecânica na primeira temporada. Ele aqui mostrou que ele é um bom estrategista e que ele consegue manipular os outros para acabar com os seus inimigos. Isso aí foi bem interessante de ver isso. Gostei do episódio, malta, gostei bastante. O episódio teve algumas mudanças em relação à história em quadrinhos, malta, mas isso serviu para desenvolver melhor os personagens. E um dos maiores exemplos disso é o Titã, porque aqui na série ele é um mafioso que quer proteger a sua família e também ele importa-se com o seu bairro, e essas são as motivações dele para fazer o que ele faz. Isso aí é bem interessante, porque aqui na série eles aprofundaram a história dele, enquanto nas histórias em quadrinhos ele é um personagem mais simples, sem nenhum aprofundamento. Malta, agora só faltam 3 episódios para terminar a temporada. E estes 3 episódios finais prometem muito, malta. Se for igual ao que é nos quadrinhos, vão ser 3 episódios muito bons, cheios de ação e muito emocionantes. E o próximo provavelmente vai ser o do Powerplex, que vai ser um episódio com bastante ação, interessante e muito emocionante e talvez no final um pouco trágico para o Powerplex. Se for igual à história em quadrinhos, malta, vai ser um episódio muito bom, mas trágico no final. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi!